Boa tarde a todos. Estamos dando início à plenária ordinária do Conselho Regional de Farmácia, de número 706. Hoje é quarta-feira, dia 14 de 9 de 2022. São exatamente 1h11. O local da transmissão é a plataforma Google Meet. Hoje foi comunicado agora às pressas pela doutora Silvânia que ela não poderá comparecer, então, a princípio, é a única ausência que nós temos. Vou citar os conselheiros e os funcionários que estão presentes na plenária: Camilo, Adriano, Marcelo, Luzimar, doutor Tiago, doutora Eline, doutora Tânia, doutor Marcos Castro, Patrícia da Comissão de Ética, doutor Marcos Alves, doutora Daniele Garrão. Até o momento, esses são os presentes. Comunicando a substituição, vou comunicar, mas ainda não estão presentes, então não vou comunicar, não. A doutora Renata Macedo e o doutor Ralf ainda não entraram. E vou colocar agora em votação a leitura da ata da última plenária, leitura da ata de número 705, da plenária do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Então, eu inicio colocando em votação. Peço a todos os conselheiros que permaneçam como estão, os que aprovam, os que têm alguma coisa a acrescentar, ou são contrários, se manifestem, ou através do chat, ou abrindo a câmera e falando. Então, plenária de número 705, aprovado por unanimidade a leitura da ata da plenária. Dando início à ordem do dia, nós temos o item 1.1, deliberação 28, ainda sem número, /2022, e referindo às deliberações 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860 e 2861 de 2022, aprovação e cancelamento de processos de inscrições a profissionais e firmas ad referendo. Vou só comunicar aqui também que a Secretaria Executiva me notificou aqui que a deliberação a 2853, 2854 e a 2856 tinham saído com a data de 2021, tá? Eles já corrigiram e estão com a data de 2022. Então, boa tarde, doutora Renata. Boa tarde, doutora Niara. Boa tarde, doutor Camilo. Boa tarde a todos. A gente já aprovou, tá? A ata da reunião da 705. Eu estou botando o item 1.1, que são as deliberações ainda sem números, agora em votação, tá bom? Então, coloco o item 1.1 com a retificação necessária que foi feita, em votação agora, em plenária do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Peço que permaneçam como estão. Boa tarde, doutora Tânia, pode falar? Boa tarde. Ok, doutora Niara. Pode falar, doutora Tânia. Boa tarde, doutor Camilo. Boa tarde a todos, né? Que eu já tinha dado boa tarde a todos, mas depois entraram mais algumas. Então, eu só queria, né, fazer assim, parabenizar a secretaria aí, o Marcelo, por essa questão da quantidade de pessoas, né, de falecimentos que a gente teve, que a gente está tendo, né, nessa plenária de hoje, porque realmente, inclusive um amigo meu de turma faleceu, eu já havia falado na secretaria, né, e o nome dele apareceu nessa listagem. Realmente, né, até pessoas que a gente homenageou, que tinham uns 60 anos, estão falecendo. Então, nossa tristeza aí, né, por esse comunicado, e o trabalho, né, de resgate para, entre aspas, retirar esses nomes, né, da nossa relação. Então, parabenizo aí a secretaria, em nome aí do doutor Marcelo, tá bom? Era só isso. Obrigado, doutora. Realmente, a gente vê alguns falecimentos, né? A gente teve um falecimento de uma menina bem nova agora também. Realmente é triste, até é chocante, né? Mas faz parte da vida, a gente se solidariza aqui com a família e se coloca à disposição também. Sim, obrigado, doutora. Nada. Então, colocando em votação agora o item 1.1, peçam que todos os conselheiros que estão de acordo permaneçam como estão. Doutora Niara, que entrou agora, pediu para se abster. Então, o item 1.1 aprovado por maioria, uma abstenção da doutora Niara.
Colocar o item 1.2 em votação também, deliberação 28 ainda sem número, /2022, referendo às deliberações número 2865, 2866 e 2867 de 2022, que é a aplicação de multas ad referendo. Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão? Pode falar, doutora. Pois é, deixa eu novamente falar. Eu vi aqui na 2867, né, nós temos vários municípios que não responderam, né, que não se defenderam e estão agora, né, sendo multados aí ad referendo. E no próximo item, a gente tem cancelamento, né, de processos, justamente de alguns que estão sendo multados nesse e que vão ser cancelados posteriormente. Então, é muito complicado isso, né, Camila? A gente sabe, né, que a gente tem que... A fiscalização, né, tem que fazer essa multa, né, tem que enviar, mas eu queria ouvir aí da Daniele o que a gente pode fazer, o que vocês, né, agora a gente aí que vai aprovar isso, e daqui a pouco vai ter isenção, né, dessa multa aí, os municípios. Queria saber como que a gente pode estar fazendo isso em relação ao CFF, que venha uma nota, um ofício do CFF, para nos garantir, né, que amanhã a gente não seja implicado em algo que a gente está multando e que os juízes vão retirar essa multa. Então, Boa doutora, tarde. eu vou Posso passar falar, para doutor o Sabino? Adriano, depois para a doutora Daniele, mas só a título de Tá informação, nós já enviamos esses ofícios para o CFF, a gente está aguardando um posicionamento deles, realmente, tá? Então, vou passar aí para o Adriano fazer... Não, Camilo, eu vou deixar... Boa tarde a todos. Eu vou deixar a Luzimar falar sobre essa situação. A gente está até discutindo essa semana lá, entendeu? A Luzimar está aqui, calma aí. Ela tá aí, Luzimar? Luzimar, sobre a situação das empresas que estavam com 2 CNPJ e estão pedindo agora a isenção do CNPJ. Calma aí, Adriano, porque ela estava bebendo um refrigerante. Calma aí que ela vai entrar aí. Adriana, está me ouvindo? Tô ouvindo agora. Desliga aí, Camilo, teu. Então, sobre essa situação, estão fazendo uma listagem, não é isso? Isso, Para ver a duplicidade. Exatamente. Isso que É isso aí. É porque existia um ataque anteriormente, tá? E esse ataque existia, nós acabamos com esse ataque, esse tema de conduta entre os municípios. Então, nós estamos fazendo uma operação em todos os municípios do Estado de Janeiro, até a forma de regularizar todos os municípios. Por isso que está tendo essa demanda muito grande agora. E estamos intensificando essas situações todas, porque não estava ocorrendo muitas fiscalizações no município. E estamos descobrindo alguns CNPJs dos municípios que não estão sendo utilizados. E eles estão começando a dar baixa agora em alguns CNPJs. Estão vindo, pedindo para isentão. Só que as multas estão continuando sendo realizadas, entendeu? Atuações. E não iremos parar por aí, tá? Iremos continuar. Inclusive, Adriana, eu tenho aqui alguns processos que o Flávio me entregou agora, que está aguardando o parecer da doutora Daniele. Sim, estou ciente também, tá? Então, a gente pode explicar. Eu vou esperar agora a Daniela dar uma posição sobre isso aí, a Patrícia também, tá ok? Tânia, eu não sei se você viu. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Daniele. O federal editou uma resolução sobre a possibilidade dos regionais deliberarem sobre a cobrança ou não de débitos irrecuperáveis. E aí entrou essa questão dos menos de 50 leitos. E isso o Igor está elaborando a minuta, a gente vai trazer pelo plenário. Então, na verdade, o federal já editou essa resolução e a gente já está trabalhando em cima dessa deliberação. E aí essa questão dos 50 leitos vai entrar nessa normativa. Tá? Positivo, doutora Daniele, muito obrigado. Doutora Renata tinha levado cada mão, quer acrescentar alguma coisa, doutora? Não, nem sei se cabe falar aqui agora, mas com relação a uma dúvida, até havia entrado em contato com o Adriano, porque por conta dessa regularização, eu tenho recebido um e-mail de cobrança com uma razão social, então vai para o meu e-mail, né, pessoal, sendo que eu não faço ideia daquela razão social. Até cheguei a comentar com o Adriano, mas se está lá e eu acabei não verificando, eu queria até depois verificar isso, né, porque como o meu e-mail está lá, se, é pessoal, eu não dei para ninguém, não faço ideia realmente daquela razão social.
Verdade, Renata. Não Eu até foi? esqueci de verificar para você, foi sim. Esse é um erro de cadastro lá, entendeu? Como a gente está disparando agora os e-mails de cobrança, tá? Eu fiz o Sim. levantamento em relação. Eu tenho feito, né, esses meses o levantamento de cobrança. Nós conseguimos já arrecadar basicamente quase 2 milhões só com dinheiro de cobrança, tá? E eu estou tentando fazer essa cobrança ativa dentro do conselho, de maneira que a gente possa disparar os e-mails, tá? E teve até um congestionamento de serviço referente a isso. E algumas pessoas estão recebendo como cadastro, né? Como feito um cadastro antigo, não está atualizado, recebe as cobranças, entendeu? Então eu tenho que ver lá no setor de lá, no registro, como é que está o teu esse cadastro lá. Me passa com a empresa depois, Renata, certinho no zap de novo, que eu vou solicitar isso amanhã de manhã, eu tô lá e vejo para você, tá bom? Tá, tudo bem, que eu achei até estranho, porque recentemente, até por conta da KF, eu tive que atualizar os meus dados lá no conselho com relação Não, ao não é os seus dados, não. É o da empresa que está sendo direcionado para você, entendeu? Nessa Não, empresa, cadastrar o seu e-mail. Tá entendendo pois agora? é. Por isso que tá mandando e-mail para você. Mas manda para mim com a empresa que tá mandando, referente com a empresa, que eu já vejo para você. Tá Tá bom? bom, obrigada. Desculpa, doutor. Nada, Renato, pode ficar à vontade. Então, dando continuidade, tá, gente? O item 1.2, deliberação 28, ainda sem número, barra 2022, referendo às deliberações 2865, 2866, 2867 de 2022. Aplicação de multa ad referendo. Então, coloco agora em votação. Peço para todos que estão de acordo permaneçam como estão. Quem são contrário, se manifeste. Então, o item 1.2 aprovado por unanimidade. Indo para o item 1.3, que foi um item que foi retirado da última pauta, que a doutora Niara tinha ficado com dúvida e fez um questionamento, a doutora Daniele já encaminhou por e-mail para todos os conselheiros, ele se colocou à disposição para esclarecer. É o item 1.3, relação de cancelamento de processos administrativos fiscais, autos de multas e certidões de dívidas ativas por decisão judicial, número 8 de 2022. Doutora Niara, a senhora recebeu? Ficou claro? A senhora quer tirar alguma dúvida? Não, na verdade, o que ficou claro era que ela iria apresentar isso em plenário. Quando falou na outra reunião plenária que iria mandar por e-mail, eu até solicitei que não fosse feito assim, ou que se quisesse mandar, poderia mandar, mas que eu gostaria que fosse apresentado aqui na plenária. Eu posso falar sem problemas. O que aconteceu aí, doutora Enviou Niara? e vai apresentar. Peraí, Então, só um minuto. doutora. Só um minuto. Peraí. Pois não. A senhora está me ouvindo? Bem? Tá joia. Então, o que veio para o plenário foi o cancelamento dos embargos da execução fiscal. Isso está naquele arquivo que eu mandei para vocês, tá? O que são os embargos? A gente entra com uma execução fiscal, os embargos é um meio de defesa da empresa. Então, o que veio para o plenário foi o cancelamento dos embargos da execução fiscal, porque o município de Resende entrou posteriormente com uma ação anulatória querendo desconstituir esse auto de multa, porque era uma unidade de saúde com menos de 50 leitos. O que o juiz fez? Ele suspendeu a nossa execução fiscal, a movida pelo Conselho, e extinguiu os embargos interpostos pelo município, entendendo que havia litispendência com ação anulatória. O que é a litispendência? Mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, o que veio para o plenário foi a extinção dos embargos. Doutora Niara, conseguiu ouvir? Eu ouvi, mas Daniel, lá ele fala que houve duas ações com o mesmo conteúdo, né? Então, minha pergunta foi, por que duas ações? Mas foram duas ações não propostas pelo Conselho, foi pelo município. Foram os embargos e a anulatória. Então, mas o que ele anulou, porque não foi suspensão, ele anulou. Não, o que ele anulou... Ele anulou os embargos da execução fiscal. Os embargos da execução fiscal, eles são interpostos pelo município. É o meio de defesa da execução fiscal. A nossa execução fiscal ficou suspensa até o trânsito em julgado da anulatória. O que veio para o plenário foram os embargos da execução. Ah, tá. Tá. Tá bom? Se a senhora olhar direitinho no arquivo, eu coloquei os embargos e a sentença embaixo.
Uhum. Então, seria também interessante, até para a gente não ficar perdendo tempo, que quando viesse esse tipo de situação, né, em pauta, fosse colocado em pauta esses itens, viesse completo, que aí não iria surgir dúvidas, É porque né? isso realmente foge da curva, sabe, doutora Niara? Não é uma Como é que coisa é? muito Desculpa. foge da curva, não é uma rotina do conselho esse tipo de situação, não. Mas tem problemas, a gente Não, mandou. não, eu já tive algumas. Já Mas na tiveram verdade, algumas. o que ele anulou não foi nem a ação do conselho, foi a ação do município. A É. gente trouxe por uma questão de transparência mesmo. Isso. Pois é, mas aí a gente vota nisso, né? Vocês trouxeram para a gente votar, não é só questão, não é só Não, na transparência, verdade, para que a gente diga ok ou não ok, senão não precisa estar em porque pauta. não, a gente traz por uma questão de transparência mesmo, porque já foi julgado pelo juízo, né? A gente traz para vocês tomarem ciência como é que está a jurisprudência com relação a isso. Então, doutor Camilo, não tem nem que solicitar a votação, porque é só Não, ciência, não, né? exatamente, Não tem que votar, exatamente. não tem que solicitar a votação, a gente não tem que votar mais em nada, porque é só ciência. Porque decisão judicial, se a gente não cumpre, a gente cai naquela regra lá do artigo que é descumprimento de decisão judicial, né? Não teve também, né, Daniela, é, não teve nenhum encargo financeiro para o conselho. Não, ele colocou no final da sentença isso, sem custos de sucumbência. Ele colocou lá, eu coloquei no seu e-mail, inclusive. Isso. Então, pois é, porque nesse caso, como não teve nenhum dano, né, Não, não teve, não teve. financeiro principalmente, e se é só para a ciência, não tem por que realmente faltar. Não tem. Porque, na verdade, doutora Niara, quando a gente coloca esse tipo de cancelamento lá no Conselho, foi uma orientação da Auditoria do Federal, trazer isso ao plenário, sabe? Então, a gente está buscando cumprir. Seja Não, pelo método de votação, seja pela questão da transparência, a gente traz por uma orientação deles. isso, mas a orientação, então, ela é só para a ciência. Ela não é para Isso. votação. É Não, isso que eu toco, entendeu? Porque se é algo isso. que não pode ser mudado, eu não tenho que votar Exato. nisso. Não, tá É imutável. Eu vou fazer uma analogia, por exemplo, àquela resolução que a gente traz da anuidade, que o federal edita todo ano. Isso, Aquilo ali, exatamente. aquilo ali não é objeto de votação, aquilo ali é padrão, a gente é obrigado a acatar. Então, na verdade, a Mas gente traz porque a tem que gente trazer e mesmo. nós já questionamos isso, né, os conselheiros, porque aquilo, se eu não posso ser contra, então por que Exatamente. vota, né? Aquilo, Então era regimento só forte, ciência mesmo. exatamente, isso. Exatamente, é isso. É isso mesmo. Tá É bom, porque a gente está obrigada. cumprindo mesmo uma determinação, tá? Por isso que a gente traz. Só para dar ciência, né? Então, tá bom. Então, ok. Então, para dar ciência, então, o item 1.3, relação de Eu cancelamento. levantei, Camilo, Oi. eu levantei a mão aí, gostaria de complementar, Niara. Realmente a transparência que tem que ser dado, tanto é que o item não vem em forma de deliberação para aprovação, vem a relação só em comunicação, poderia até para a ciência, né, colocar, se for o caso, acrescentar, segue a Melhor. relação, Secretaria Executiva. mas não vem... Então foi mal redigido, porque nós tiramos conclusões a partir de uma leitura de ata. Então, se a leitura de ata foi mal redigido, é só arrumar para a ciência. Não, Claro que é, Tânia, porque senão você não precisa pedir votação nenhuma, Tânia. Está evidente que é. Ele não está pedindo votação, não é uma deliberação, não está escrito aqui, Niara. É isso que eu quero ratificar, tá bom? Então, só não aprova ou não aprova, não existe isso. Ciente, acabou, é isso. Acabou. Isso, tá bom, então, entendi, obrigada. Ok, de nada. Então, obrigado, gente. Então, item 1.3, para dar ciência, trazer transparência, relação de cancelamento de processos administrativos fiscais, auto de multas e certidões de dívida ativa por decisão judicial. O item número 8 de 2022. Então, tá ok, trazendo ciência. E o item 1.4 também foi comunicado pela Secretaria Executiva, que é uma deliberação 28 ainda em número, que é uma errata, tá? Que está na pauta aí, eles retificaram que tinha um erro do material e eles ajustaram. Então, só está passando para a gente estar corrigindo. Na verdade, já passou por plenária, só está corrigindo um erro manual que teve. Então, o item 1.4, colocando agora em votação para a plenária aprovar a correção.
Então, o item 1.4, aprovado por unanimidade a todos. Agora eu vou pedir o Marcos... vou fazer um comunicado logo a vocês, que o RH me pediu aqui através da dona Verinha, que enviou um e-mail ontem pedindo o PIS de todos os conselheiros, dos diretores, e parece que ela está com uma urgência, tá, gente? Se alguém puder dar uma olhada aí, dar uma verificada e respondê-la ainda hoje, seria importante para ela, que ela está precisando enviar o PIS de todos os conselheiros. Eu já mandei ontem mesmo, tá? Obrigado, doutora. A Tânia também já respondeu, a Renata também. Eu não sei quem está faltando, porque ela não me informou, mas ela falou que ainda faltava. Então, para dar ciência a todos. Eu só vi o e-mail hoje, Camilo. Eu imaginei isso também. Eu falei com ela. Tarde, segunda e terça são dias que eu dou aula até a noite, mas já encaminhei, já até recebi a resposta da secretaria. Tá ótimo. Obrigado, doutora. Obrigada. Então, Marcos, vou pedir para você parar a gravação aí, para a gente dar entrada nos processos éticos.